Um doce som de violino quebra o silêncio de um deserto sem fim. Isso também pode acontecer no Uzbequistão, uma das muitas repúblicas que surgiram da União Soviética. Ainda evoca lendas distantes e misteriosas, ligadas às suas cidades de conto de fadas. Khiva, Samarcanda, Bukhara. Começamos exatamente por Bukhara, a cidade que preserva inúmeras testemunhas da história e da grandeza deste país estranho e fascinante, que é, sem dúvida, o lugar mais importante, histórica e culturalmente, de toda a Ásia Central. Um lugar que até mesmo Gengis Khan respeitou, um dos mais devastadores destruidores de todos os tempos. Um dos cantos mais pitorescos da cidade é Ali Abia Alts, uma praça construída em 1620 em torno de um grande tanque, e que hoje constitui um verdadeiro salão da cidade. A praça é vivida pelas pessoas locais, de acordo com antigas tradições, e nela se deparam importantes monumentos como a imponente madraça de Nadir de Vanberg, na qual se destaca o portal de entrada. Destaca-se uma faixa decorada com 2 simurgs, ou seja, a fênix, que se enfrentam. A madraça, ou seja, uma antiga escola corânica, nasceu como um caravanserai e foi transformada em escola corânica em 1622. No amplo pátio interno, cercado como de costume pelos quartos dos estudantes, será possível assistir a espetáculos de música e dança, além de desfiles de moda coloridos e impressionantes. Do bazar, uma bela visita será a Magok Atar, ou seja, o Poço dos Herboristas, a mesquita mais antiga da Ásia Central. Debaixo dela, de fato, os arqueólogos encontraram os restos de um templo zoroastriano do século V, destruído pelos árabes, e de um templo budista ainda mais antigo. Parece que ela foi utilizada até o século XVI, até mesmo como sinagoga pelos judeus da cidade. O edifício que visitamos hoje, no entanto, é fruto das reconstruções que ocorreram no século XVI, enquanto a fachada é do século XIX. Dentro, você pode visitar um pequeno e esplêndido museu dedicado aos famosos tapetes que levam o nome da cidade, os Bukhara. No entanto, essa fama se deve mais ao grande comércio deles ao longo dos séculos do que a uma tradição de tecelagem. As caixas de Ante Cachemira. Toda a área a noroeste da Ali Abia Alts sempre foi destinada aos mercados. Hoje restam 3, principalmente voltados para os turistas, e todos em ambientes cobertos e com cúpulas, com os telhados projetados para direcionar o ar fresco para dentro, semelhantes às torres do vento iranianas. Aqui estão, então, o Taki Sarrafu, o bazar destinado aos cambistas, o Taki Telpak Furushon, o dos chapéus, e o Taki Zargaron, ocupado pelos joalheiros. Todos oferecem todo tipo de mercadoria, desde os tapetes, pelos quais a cidade é famosa, embora mais pelo seu comércio do que pela sua fabricação, até os objetos de artesanato, pelos quais todo o país é conhecido e que realmente representam lembranças de viagens esplêndidas.
Muito obrigado. O pequeno e pitoresco Charminar, situado em um labirinto de vielas, é um dos monumentos mais impressionantes da cidade, embora mostre mais semelhanças com o estilo indiano do que com a tradição de Bukhara. A construção original servia como um corpo de guarda para uma madraça construída em 1807 e que agora não existe mais, e é caracterizada por 4 pequenas torres, de onde vem seu nome, que significa 4 minaretes, que na verdade, mais do que minaretes, são apenas torres decorativas. Em 1998, a Unesco financiou importantes restaurações do monumento. Mas toda a cidade é rica em esplêndidas construções, especialmente imponentes madraças, as antigas escolas corânicas, caracterizadas por um imponente portal coberto de belíssimos azulejos azuis e um amplo pátio ao redor do qual estão situados os quartos destinados aos estudantes e a importantes figuras religiosas de passagem. Algumas delas ainda estão ativas hoje. E são pequenas universidades corânicas onde, além da religião, também são ensinadas matérias literárias e científicas. Uma das madraças mais famosas da cidade é a de Abdul Aziz Khan, situada em frente a outra grande madraça, dedicada a Ulugh Bek, o neto favorito de Tamerlão. Ela é famosa entre os turistas por um grande ninho de cegonhas situado em uma das torres laterais. Muito interessante é a sala de oração, enquanto todo o resto do pátio está hoje invadido por miríades de barracas turísticas. Quando o rei Arslan Khan, em 1127, mandou erguer o grandioso minarete Kalon, ele provavelmente deveria ser o edifício mais alto de toda a Ásia Central. De fato, trata-se de uma estrutura mastodôntica com 47 metros de altura e que repousa sobre fundações de 10 metros, devidamente reforçadas com canas para funcionar como proteção antissísmica, que resistiu destemidamente aos seus quase 1000 anos de história. Ao pé do minarete encontra-se a Mesquita Kalon, erguida sobre os restos de uma mesquita anterior que foi destruída por Gengis Khan, a qual foi construída no século XVI, para grandes assembleias, e de fato podia acomodar até 10.000 pessoas. Em frente à mesquita,
Adornada com lindas cúpulas azuis, está a madraça de Miri Arab, que ainda está em funcionamento, mas cujo acesso é proibido a turistas. Em 970, os restos do imã Abu Bakr Said, amigo devoto e posteriormente o primeiro califa do profeta Maomé, e os de seus irmãos Fadzi e Ahmed Ahmed foram enterrados na aldeia de Sumitan, a 7 quilômetros a oeste de Bukhara. Desde então, o local foi considerado sagrado e a necrópole que se desenvolveu posteriormente, conhecida como Chor Bakr, ou Cidade dos Mausoléus, ainda é considerada um dos lugares mais sagrados da cidade. O complexo é acessado por um corpo de guarda. É uma passagem para pedestres que leva à praça central, dominada por duas fachadas gêmeas de mesquitas. Com o passar do tempo, mais edifícios funerários foram construídos ao lado do primeiro núcleo do complexo. No fundo da necrópole, ainda é possível visitar a tumba de Abu Bakr. Outro lugar muito sagrado da cidade está localizado a leste, na aldeia de Kasri Orifon. Trata-se de um dos santuários mais importantes do sufismo, ou seja, o local de nascimento e a tumba de Bakauddin, Naqshband, fundador da mais influente das muitas ordens sufi antigas da Ásia Central, além de santo, patrono de Bukhara. Os sufis eram, em tempos passados, puristas, insatisfeitos com a mundanidade dos primeiros califas que desejavam encontrar Deus através da experiência pessoal direta, sob a orientação de um mestre. Assumiram tal importância e organização que se tornaram um verdadeiro fenômeno de massa. Quando o Islã foi ameaçado por invasores como os cruzados, eles se tornaram verdadeiros paladinos da fé islâmica. A entrada é dominada pela enorme cúpula da mesquita Juma, enquanto outras duas mesquitas cercam a tumba de Bakauddin, um simples bloco de 2 metros de altura. No amplo pátio principal, destaca-se uma constante multidão de peregrinos que caminham em oração ao redor e sob uma árvore mumificada, da qual todos tentam arrancar um pequeno pedaço como relíquia. A lenda diz que a árvore nasceu no ponto onde Bakauddin cravou um bastão no chão. Enviando algumas gotas de água que ele trouxe da Meca, um dos mais importantes antigos mausoléus de Bukhara está imerso no belo Parque Samani. Data de 905, foi construído para Ismail Samani, fundador da dinastia Samani, em homenagem ao pai e ao neto. É caracterizado por uma elaborada alvenaria em tijolos de terracota que, com sua variedade de construção, confere ao monumento luzes e cores sempre diferentes ao longo do dia. As mesmas paredes têm quase 2 metros de espessura e garantiram a vida milenar da construção, que ainda hoje é uma visão de elegância e beleza. A esplêndida mesquita Bolo Hauts fica ao lado de um tanque situado em frente à entrada da fortaleza Ark. Era o local oficial de culto dos emires e sua construção data de 1718. A mesquita é precedida por um grande pórtico adornado com 20 colunas de madeira decoradas com álamo, noz e olmo, que sustentam um teto de uma beleza esplêndida e refinada.
Realmente esplêndido também o interior, iluminado por um grande lustre que pendura do teto. Vamos continuar a descoberta das maravilhas de Bukhara, aproximando-nos da colossal fortaleza Arki, a construção mais antiga da cidade, cujas impressionantes paredes foram restauradas pelos soviéticos. Era uma cidade real dentro da cidade e foi habitada até 1920, ano em que foi bombardeada pelo exército russo. Em frente à fortaleza se abre o Rajasthan, a principal praça medieval da cidade, onde em 1842 foram executados com extrema crueldade 2 embaixadores ingleses, Stoddart e Connolly, que haviam ofendido com um comportamento pouco respeitoso o emir da época, Nasrullah Khan. Dentro, acessa-se através de um solene portal que leva à Mesquita Juma de sexta-feira, datada de 1500. Mais adiante encontramos a parte mais antiga da cidadela, o pátio das audiências e coroações, a última das quais foi a de Alim Khan. O site da RAI, Morriosa, era a residência de verão do último emir de Bukhara, Alim Khan, e foi construída por seu pai na segunda metade do século XIX. O edifício está situado em um grande jardim de mais de 6 hectares, cujo nome significa Jardim das Estrelas e da Lua. Fica a 4 quilômetros ao norte da cidade e hoje está transformado em Museu dos Trajes Tradicionais. O complexo é formado por 3 edifícios e é o resultado de um trabalho conjunto de arquitetos russos e artesãos locais em um estilo que apresenta aspectos elegantíssimos, próximos a elementos decididamente exagerados. Ainda bem conservadas estão as salas internas, que lembram o esplendor de outrora, e muitas delas foram destinadas a vários museus. Particularmente rico é o que está hospedado dentro do Palácio de Verão, que conserva móveis reais do século XIX e XX. Porcelanas chinesas e japonesas, belos vasos, joias e painéis bordados em ouro.
Outro edifício era então destinado ao harém, em frente ao qual há uma grande piscina onde elas tomavam banho, as favoritas do sultão, que as admirava do alto de um pavilhão de madeira, de onde, dizem, ele jogava uma maçã para a escolhida da noite. Chakrisabz é uma pequena e tranquila cidade a 80 quilômetros ao sul de Samarcanda, que se tornou famosa por ser a cidade natal de Tamerlão. O grande conquistador nasceu de fato em 9 de abril de 1336, em uma nobre família local. Quando Tamerlão subiu ao poder, ele deu à cidade o nome atual, que significa Cidade Verde, e a transformou em um grande monumento familiar. O símbolo da cidade são as ruínas do faraônico Palácio Aksaray, ou seja, Palácio Branco, a imensa residência do soberano. Hoje restam muito poucos vestígios, mas apenas as laterais do portal de entrada, que deveria ter quase 50 metros de altura, como o Coliseu de Roma, esplendidamente decoradas com azulejos azuis, dão uma ideia da imensidão da construção. O soberano trabalhou nela por 24 anos, destinando os mais importantes artesãos do império. A cidade também abriga uma grande mesquita de sexta-feira, que foi concluída por Ulugh Bek, o neto favorito de Tamerlão, em 1437, em homenagem a seu pai Shahrukh. O nome, certamente apropriado, significa Cúpula Azul, enquanto as palmes pintadas nas paredes internas lembram os projetistas indianos e iranianos do edifício original. O complexo do Registan, que em Tajik significa lugar arenoso em Samarcanda, é certamente uma das imagens mais lindas e famosas de toda a Ásia. Trata-se de uma imensa praça que se depara com um grandioso complexo arquitetônico da Idade Média tardia de madraças e mesquitas. No século XIV, o complexo era o centro comercial da cidade, com a grande praça de Bita Bazar. O bloco principal é formado por 3 imensas madraças que se erguem em direção ao céu, com suas lindas decorações em azulejos azuis. O edifício à esquerda é a madraça de Ulugh Bek, a mais antiga, datada dos primeiros anos de 1300, onde, dizem, o próprio soberano teria ensinado matemática, enquanto as outras aulas eram sobre teologia, astronomia e filosofia. Debaixo das pequenas cúpulas laterais, havia as salas de aula para cerca de 100 estudantes que viviam nas celas, dispostas internamente em 2 andares e voltadas para um amplo pátio. Em um canto, um grupo de estátua em bronze lembra Ulugh Bek concentrado em seus estudos de astronomia.
esquerda do grande pátio, acessa-se uma linda mesquita deslumbrante de decorações e cores, uma ala da qual é destinada a Muzero. No centro do complexo está a madraça Tilakari, concluída em 1660 e com um belo pátio com jardim. Em frente à madraça de Ulugh Bek, destaca-se a madraça Sherdor, que significa tigre, assim chamada pelas figuras de dois felinos que se sobressaem no topo do portal de entrada. Uma representação certamente incomum e rara, pois contradiz a proibição da religião islâmica de representar figuras vivas. O mausoléu de Guri Amir é um delicioso complexo que hoje abriga os restos de Tamerlão. Foi erguido em 1404 e é caracterizado por uma linda cúpula azul estriada. Parece que ele estava destinado a ser o túmulo de um neto, Mohammed Sultan, que Tamerlão queria como seu sucessor. O soberano, por outro lado, mandou construir uma cripta simples em Shahrizab, sua cidade natal, mas quando ele morreu repentinamente de pneumonia, em 1405, ele estava no Cazaquistão para planejar uma expedição contra os chineses e foi sepultado em Samarcanda. Como os caminhos de inverno estavam fechados, não foi possível transportar o corpo. Do lado de fora, uma série de relíquias. Lembra as construções que existiam neste local um século antes. Ou seja, uma sala para meditação e um refúgio para os mendigos. O mausoléu está situado em torno do túmulo de Sheikh Sid Omar, o mais venerável entre os mestres de Tamerlão, que se dizia ser um descendente do profeta Maomé. O ambiente onde repousa Tamerlão é uma grande sala octogonal, coberta por uma linda cúpula russa. No centro estão situadas muitas lápides, enquanto os túmulos propriamente ditos estão localizados no semi-subterrâneo. No centro está a do soberano, feita de um único pedaço de jade verde escuro. À sua esquerda vemos a de Ulugh Bek, o neto preferido. À direita está a de Messain Baraka, um dos mestres de Tamerlão. Enquanto à frente está a de Mohammed Sultan. A mesquita de Bibi Canim foi concluída pouco antes da morte de Tamerlão, que ocorreu em 1405, e na intenção dos construtores, deveria ser a mesquita mais gigantesca de todo o mundo, Ancestral. A isso está ligada uma célebre lenda que conta que foi a própria Bibi Canim, a esposa chinesa de Tamerlão, quem desejou a construção para fazer uma grandiosa surpresa ao marido, que estava longe. O caso, no entanto, quis que o arquiteto designado se apaixonasse loucamente pela mulher e, desafiando a sorte, conseguisse arrancar-lhe um beijo, ameaçando não completar o trabalho. O beijo, no entanto, foi tão apaixonado que deixou uma marca que revelou ao marido o que havia acontecido. A descoberta da traição levou naturalmente à imediata execução do arquiteto, que foi lançado do alto do minarete que ele mesmo havia construído, e disse que a ordem imposta desde então a todas as mulheres era usar um véu no rosto para não incitar os homens à tentação.
Um costume, como é sabido, ainda hoje se manifesta com o uso do famoso chador. A aparência atual do monumento é, infelizmente, muito decepcionante. Enquanto os terremotos e a evidente ambição arquitetônica não lhe permitiram desafiar os séculos, como muitos outros monumentos da cidade, o complexo cemiterial de Shahrizinda é um dos lugares mais impressionantes de Samarcanda e é composto por salas frescas que cercam a tumba de Qusam ibn Abbas, um primo do profeta Maomé, que se diz ter trazido o Islã para esta região no século VII. O complexo é acessado por uma longa escadaria que está ligada a uma curiosa lenda. Essa diz que durante a visita devem ser contados os degraus. A mesma coisa deve ser feita na saída. Se o número não coincidir, isso significa que o visitante não se purificou completamente de seus pecados. A fachada das várias tumbas, restauradas pelos soviéticos e brilhando com azulejos azuis, continua a ser uma visita maravilhosa. A tumba mais bonita é a segunda, à esquerda, o mausoléu de Shadmun Kaka, 1372, onde descansa uma das esposas de Tamerlão. Perto do bazar, em uma pequena colina, ergue-se a mesquita de Hazrat Isre, um edifício que data do século VIII e que foi destruído por Gengis Khan em 1200. Recentemente restaurada por um rico cidadão de Bukhara, hoje é a mesquita mais bonita da cidade, com um interior valioso e um teto em cúpula. Muito bonita daqui à vista da cidade. Às margens do rio Siob, ergue-se, imerso em um tranquilo parque repleto de verde, um santuário muito frequentado, dedicado ao profeta Daniel, cuja tumba é preservada. Os restos do profeta, que datam do século V, foram trazidos para cá pelo próprio Tamerlão como um sinal de boa sorte, da localidade de Susa, no Irã, onde se diz que está a verdadeira tumba. O edifício que abriga os restos está situado em uma colina e contém um sarcófago de impressionantes 18 metros de comprimento. Suas dimensões dependem da lenda de que o corpo do santo cresce 1 centímetro por ano, por isso o sarcófago deve ser continuamente alongado. À beira do rio embaixo, um tempieto abriga uma fonte considerada sagrada, a qual os peregrinos acessam continuamente para coletar sua preciosa água.
país oferece em cada canto belas produções artesanais, quase sempre herdeiras de tradições muito antigas que, apesar da pobreza dos meios, conseguem produzir objetos de grande valor estético e artístico. Temos um exemplo a poucos quilômetros de Samarcanda, onde visitamos uma fazenda que fabrica sofisticados produtos de massa e madeira, utilizando métodos naturais de milênios atrás. Aqui estão então as mulheres que preparam as folhas de madeira. Essas depois serão trituradas com pilões muito simples e eficientes, movidos por grandes postes que sobem e descem através de um sistema de água simples e engenhoso. E ainda a produção de massa, a secagem, até a decoração final, destinada aos produtos mais variados. Uma arte simples, mas de extraordinário fascínio e valor artístico. Khiva é considerada a cidade-museu do Uzbequistão, uma cidade que a lenda diz ter sido fundada até mesmo por Sem, filho de Noé. A cidade, um dia, foi um lugar de caravanas e escravos, e se tornou, no século VIII, uma importante cidadela fortificada nos limites da Rota da Seda. A parte antiga da cidade, que foi incluída pela Unesco na lista dos lugares considerados Patrimônio da Humanidade, chama-se Ishon Kala, e é cercada por uma longa e poderosa muralha de barro, com 2,5 km de extensão e 4 portas de entrada. A mais importante é a ocidental, chamada Ota Darvoza, ou seja, Porta do Pai. Ao entrar na cidade, estaremos imediatamente imersos na típica atmosfera turística que a cidade assumiu, literalmente invadida por lojas e barracas turísticas que prejudicam bastante seu encanto antigo. Eles nos pedirão para pagar uma pequena taxa na entrada, que na verdade é necessária se quisermos visitar alguns dos muitos museus que a cidade oferece. É um lugar naturalmente de grande cenografia, portanto adequado para casamentos e exibições de antigas tradições. Celebre ao lado da Cuna Ark um velho camelo chamado Katia, que sempre foi uma atração agradável para os turistas, especialmente para as crianças. Outra das atrações da cidade é o Kauta Minor, um imenso minarete revestido de azulejos turquesa, que, no entanto, parece interrompido abruptamente na sua metade. A construção foi iniciada em 1881 por Mohammed Amin Khan, que tinha a intenção de erguer a torre mais alta da Ásia, mas sua morte repentina em 1855 interrompeu a obra. A cidade é riquíssima em construções de todo tipo, palácios dos chás, mesquitas, imponentes madraças que frequentemente abrigam belos espetáculos de folclore local.
A Mesquita Juma de Sexta-feira, uma das mais fascinantes e antigas de Khiva, é caracterizada por nada menos que 213 colunas de madeira que sustentam o teto, imitando as antigas mesquitas árabes. As poucas colunas finamente entalhadas pertencem ao colunado original, datado do século X, enquanto as outras, junto com o restante do edifício, são do século XVIII. Ao sul da Mesquita Juma, encontramos um mausoléu muito sagrado. Pelo seu encantador pátio e as lindas decorações em azulejos, é um dos lugares mais bonitos da cidade. A sua tumba, que data de 1326, foi reconstruída no século XX e depois requisitada em 1911 pelo Khan da época para se tornar a tumba da família. Dentro, em um lindo ambiente de estilo persa, coberto por uma cúpula turquesa, encontra-se a tumba do calmo Ahmed Hakim II, que reinou de 1865 a 1910. O sarcófago e as paredes da tumba de Pahlavan Mahmud, por sua vez, são decorados com belíssimos azulejos coloridos. Ao entrar na cidade, à esquerda, descobriremos imediatamente a Cuna Arq, a fortaleza, e residência dos soberanos, construída no século XII por um certo Ok, Shibobo e posteriormente ampliada. Dentro da Arq há uma mesquita de verão do século, a de 19. É uma bela mesquita ao ar livre, com esplêndidos azulejos brancos e azuis decorados com motivos vegetalistas, ao lado da antiga Azeca. Hoje, um museu que também exibe notas impressas em seda. Seguindo, entramos na Sala do Trono, onde os juízes proferiam seus veredictos. Obrigado a todos. Kokand é a primeira cidade que encontramos ao entrar no Vale de Fergana, a região exuberante que ocupa a parte mais oriental do Uzbequistão. A cidade foi a capital do Kanato homônimo nos séculos XVIII e XIX, tornando-se na época o ponto nevrálgico do vale, também no campo religioso. A mesquita mais imponente da cidade é a Mesquita Juma, que foi construída no início de 1800. No centro, há um minarete de 22 metros de altura que apresenta um imponente ivã, ou seja, um pórtico sustentado por 98 colunas de madeira. O Palácio do Khan, com 7 pátios e 114 quartos, foi concluído em 1873 para o último Khan, Kudoyar, apenas 3 anos antes da chegada do exército czarista, que destruiu as fortificações e aboliu a própria figura do Khan. Kudoyar fugiu e se refugiou em um exílio dourado em Oremburgo. No entanto, ele acabou sendo assassinado por alguns bandidos enquanto voltava de uma peregrinação a Meca. Cerca de metade do palácio era constituída pelo harém, ocupado por nada menos que 43 concubinas. Para superar o limite de 4 esposas permitido pelo Islã, o monarca sempre mantinha um mula à disposição para celebrar, de vez em quando, um casamento que seria desfeito na manhã seguinte.
parte que resta do palácio abriga o Museu de Estudos Regionais de Kokand, enquanto no quarto do Khan foi montado um museu de arte. Outra das atrações famosas do Vale de Fergana é a cerâmica, que atinge o auge neste setor. Em Rishton, também graças à extraordinária pureza da argila local, que infelizmente começou a escassear. É clássica a visita à fábrica de um ceramista muito famoso por aqui, Rustam Usmanov, que nos mostrará o ciclo completo de produção de pratos, vasos e objetos de fabricação e cores deslumbrantes. Todo o processo de produção, como de costume, é feito manualmente, sem o uso de eletricidade, seguindo costumes e técnicas antigas que foram codificadas ao longo dos séculos. A cocção também acontece em fornos muito simples, enquanto a decoração, extremamente cuidadosa e sofisticada, produz peças de excepcional esplendor. Típica é a decoração azul, que caracteriza exatamente a área de produção. Celebre, repetimos, em toda a Ásia Central. Uma das atividades artesanais de maior valor do Uzbequistão é a da seda, uma prática que parece remontar até o primeiro século. É o Vale Fergana o centro desta atividade, que muitos séculos atrás tornou-se mítica. Esta área é um dos pontos centrais da célebre Rota da Seda, que ligou a Europa à China por séculos. Estamos aqui em Margilon, muito famosa pela produção deste maravilhoso tecido. E precisamente na fábrica Yogdor Liksik, uma grande fiação onde você pode testemunhar todos os processos que envolvem. Precisamente a seda, desde a fervura dos casulos até a extração dos fios, passando pela coloração, até a tecelagem, sempre feita à mão, dos tecidos brilhantes chamados canatlas, e caracterizados por um desenho em um dos lados. A coisa mais fascinante é que todo o ciclo de produção é realizado completamente à mão, sem o uso de eletricidade.
Muito interessante também é o setor de tecelagem ao lado, realizado por uma infinidade de meninas em coloridos teares artesanais. Uma última seção é dedicada à fabricação de tapetes de seda, que são, claro, de altíssima qualidade. Naturalmente, é possível comprar seda em metros e até mesmo mandar fazer roupas e tapetes. Boa parte do país é composta por um deserto árido, muitas vezes de areia e dunas. À medida que nos deslocamos para o leste, em direção ao Vale de Fergana, a paisagem se torna mais suave e verde, e à nossa frente começam a se abrir vastos campos de algodão. Esse cultivo foi introduzido pelos soviéticos na década de 50 e provocou, devido ao bloqueio irresponsável de seus afluentes, que eram destinados aos campos, o desastre ecológico do Lago Daraal, que em menos de 20 anos quase secou, apesar de ser o quarto lago do mundo. E é exatamente com o fundo dos campos de algodão, que é evidentemente um símbolo de trabalho e prosperidade, que frequentemente aparece a imagem do presidente Karimov. O Vale de Fergana é considerado a área mais verde e saudável da Ásia Central e sempre influenciou a política e a economia, não apenas no Uzbequistão. Durante a viagem, não faltarão oportunidades para saborear a culinária local, que é sem dúvida muito diferente da ocidental, mas certamente saborosa e genuína. O pão é realmente excelente, oferecido em toda parte na forma de um anel sem buraco e assado como um duso nas paredes de fornos muito antigos. Imbatível também é o prato nacional, o plov, uma espécie de arroz com carne e legumes. Clássicos, depois os kebabs, sopas e legumes de todo tipo, além de boas frutas. Também se encontra uma cerveja razoável e até vinho, que não é muito caro, mas é de qualidade, embora não excepcional. Fergana é a cidade mais moderna e menos desgastada do vale. Foi fundada em 1877 com o nome de Nove Margelan e representa um agradável passeio. Há pequenos templos frequentes, dedicados a personagens históricos, que são frequentemente visitados por jovens que socializam com prazer com os estrangeiros. Na viagem, não faltarão surpresas como massagistas improvisadas que, por poucos trocados, farão uma massagem muito profissional e relaxante. E depois, uma infinidade de jovens que sempre receberão os turistas com alegria e entusiasmo, demonstrando o excepcional senso de hospitalidade que este povo possui. O vale é muito adequado para caminhadas na natureza, muito relaxantes. Aqui estamos na região de Fergana, onde um teleférico, que à primeira vista parece um pouco desgastado, mas que oferece vistas fantásticas, nos leva ao topo de uma montanha, onde descobriremos um pequeno parque de diversões muito frequentado por famílias e principalmente jovens que não hesitam em se soltar nas danças mais modernas.
À volta, uma outra bela visita, em um mausoléu muito importante para os locais, onde encontraremos nas paredes uma incomum galeria de afrescos, raríssima nos países muçulmanos, onde, como é sabido, a religião proíbe a representação de seres vivos. Neste caso, trata-se de pinturas que retratam cenas de caça e a vida cotidiana dos chás de séculos passados, obras que talvez não sejam de grande valor artístico, mas são muito úteis para descobrir costumes, cenários e ações dos séculos antigos. Oden, Bolum, criança. Oden, Olaile. Imenduyur, Verdigo. Meyan, Olaili. Oden, Bolum, criança. Oden, Bolaili. Io, Verdigo. Meyan, Bolaili. Dumé, Panerelim, Yaraki. Por fim, meu senhor, meu querido amigo, eu te saúdo com todo o meu coração e alma e te agradeço profundamente por tudo que fizeste, por mim e por todos nós, por cada momento de alegria e aprendizado, por cada desafio superado e por cada bênção recebida. Odem, Buleiri. Olá, Liu Dervish. Buleiri. Até a última imersão em uma natureza simples e envolvente. Poucos desastres ecológicos em nosso tempo foram desejados e aceitos de forma tão obtusa quanto o que ocorreu no lago de Aral. Até os anos 50, o Aral era o quarto lago mais extenso do mundo, com seus 67 mil km², quase 3 vezes o tamanho da Sicília. Era riquíssimo em peixes, envolto por um clima fértil e saudável e habitado em suas costas por centenas de milhares de pessoas que viviam graças à pesca e ao comércio que dela resultava. Então, de repente, a administração soviética decidiu usar a água de seus 2 afluentes, o Sirdaria e o Amudaria, para aumentar o cultivo de algodão na região. Os 2 rios convergiam as águas que vinham das neves eternas do Pamir e as barragens que desviaram essas águas. O curso para alimentar infinitos canais destinados aos campos de algodão selou a condenação à morte do pequeno mar. Todos, obviamente, sabiam que aquela ação iria secar o lago em poucas décadas. Mas a resposta que foi dada àqueles que atônitos pediam explicações foi que o lago era um erro da natureza, que precisava ser corrigido. Além do desastre laboral e da mudança climática, que transformou as antigas estações em um inferno de calor e aridez, a população, devido ao uso desastroso de pesticidas e herbicidas, também foi atingida por inúmeras doenças. E todo o noroeste do Uzbequistão se transformou em um verdadeiro inferno na terra. O que hoje resta de um lago lindo e fértil é seu fundo, que se tornou um deserto alucinado, que as pessoas hoje chamam de Akum, ou seja, areias brancas. Um deserto sobre o qual os velhos pescadores de antigamente só podem olhar. Desoladas, as carcaças enferrujadas de seus barcos se destacam como macabras esculturas criadas pela insanidade humana. No fundo do que um dia foi um maravilhoso habitat de água e vida.